No período que vai do dia 2 ao dia 5 de dezembro, o Senado realiza a 18ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A programação contará com a exposição 3D, Niemeyer, Utopia do Movimento, de João Carlos Vega. Seu trabalho é um alto relevo para a percepção de pessoas. Este trabalho é feito em alto relevo para a percepção de pessoas com deficiência visual. Teremos também visita às calçadas do Caminho Feliz. Trata de um trecho de calçadas no espaço do Senado que ganhou uma reforma de modo a deixá-la mais acessível. Vai acontecer ainda uma roda de conversa com autistas, familiares, sobre temas que envolvem a vida deles. No último dia do evento, haverá um treinamento de servidores da casa para a recepção, acolhimento e visitação de pessoas com deficiência. No dia 3 de dezembro, amanhã, marca-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, no ano de 1993. A data é importante para chamar a atenção das sociedades e o país e o mundo afora, sobre as razões que levam à exclusão social e à vulnerabilidade econômica experimentada pela grande maioria das pessoas. Alguns números. Segundo a ONU, a prevalência de deficiência varia de cerca de 12% a 25%. Isso depende da região e do modo da coleta dos dados. Menos da metade dos países incluem dados sobre deficiência em seus censos nacionais e apenas uma pequena fração utiliza a metodologia adequada de acordo com o grupo Washington, que recomenda um número reduzido de perguntas sobre deficiência. A porcentagem de pessoas com deficiência na população varia muito entre os países subdesenvolvidos. Mesmo assim, esse número é maior quando comparados com os países desenvolvidos. Condições inadequadas de saúde, falta de acesso a serviços básicos e maior ocorrência de fatores que levam ao não tratamento de deficiências evitáveis. Nos países em desenvolvimento, as pessoas com deficiência podem chegar a 20%, a depender da metodologia empregada na pesquisa. Hoje, no mundo, esse dado acho que resume tudo, hoje no mundo existem mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Mais de 80% delas vivem em países considerados pobres. Há dificuldades, em geral, há dificuldades em coletar dados de maneira adequada e a incapacidade de se obter números confiáveis comprometem a qualidade das informações. Essa ausência de estatísticas dificulta a formulação de políticas públicas eficazes para se combater a desigualdade entre pessoas sem e com deficiência e as desigualdades entre a realidade de regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas do globo. Nos países em desenvolvimento, cerca de 50% das pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da pobreza. As famílias gastam, em média, 30% a mais para dar conta das demandas específicas associadas à deficiência. Há dificuldades que essas pessoas enfrentam para conseguir emprego, também contribuem para uma realidade de pobreza. De 25% a 50% de pessoas com deficiência nesses países disseram enfrentar barreiras no acesso à saúde.
O custo à distância e a falta de acessibilidade nas instalações hospitalares estão entre as principais razões apontadas. Em países pobres, crianças com deficiência têm de 2 a 3 vezes mais chances de estarem fora da escola do que aqueles sem deficiência. A informalidade no trabalho também é outro fator de desvantagem para as pessoas com deficiência. Nos países pobres, cerca de 54% das pessoas com deficiência estão trabalhando de maneira informal. Já nos países mais ricos, essa taxa não ultrapassa a 13%. As desigualdades no acesso às tecnologias assistivas é colocada como mais uma barreira para a inclusão social. Os países pobres, menos de 15% das pessoas com deficiência têm acesso a dispositivos assistivos básicos, como a cadeira de roda, aparelhos auditivos ou tecnologia de leitura. Enfim, senhoras e senhores, ao longo dos anos, a luta por igualdade e inclusão tem trazido avanços significativos. No entanto, as estatísticas revelam que pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras no acesso à educação e ao trabalho e aos serviços básicos. A falta de acessibilidade, tanto física quanto digital ou atitudinal, demonstram o quanto ainda precisamos avançar em políticas públicas para essa população. O capacitismo, que nada mais é do que o preconceito contra a pessoa com deficiência, é algo que todos nós precisamos superar. Nesse contexto, a educação inclusiva surge como um pilar fundamental para garantir o desenvolvimento integral de todos os estudantes, promovendo assim o respeito e a valorização das diferenças. A tecnologia assistiva também pode desempenhar um papel importante na transformação da vida das pessoas com deficiência. Por intermédio da tecnologia aplicativa e dispositivos, é possível oferecer mecanismos que tornem as informações mais acessíveis a todos e todas. Assim, é possível melhorar as condições de comunicação, impulsionar a aprendizagem e criar melhores oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência. Senhor presidente, a arte, a cultura e a prática de esporte também são boas ferramentas de inclusão. Elas contribuem para a derrubada de estigmas e combatem o preconceito. A informação é o melhor instrumento contra o capacitismo e a segregação. Afinal de contas, ao tomar conhecimento de diferentes realidades, vemos que as pessoas não são tão diferentes assim. Na verdade, todos temos mais traços semelhantes do que diferentes, coisas que mais nos aproximam do que nos afastam. Mas as pessoas com deficiência não são apenas consumidores de arte, elas também constroem arte, cantam, pintam, choram, fazem poesia, são atores, são fotógrafos, escultores. Pessoas com deficiência são atletas, são professores, são massagistas, advogados, juízes. Pessoas com deficiência são pessoas com tanta capacidade e possibilidades, desde que eles tenham oportunidade de acessibilidade e de respectividade com todos. Assim, elas ocuparão, senhor presidente, cada vez mais todos os espaços, repito, se tiverem oportunidade. Porque o lugar de pessoa com deficiência é onde ela quiser e puder. Por isso tudo, presidente, eu quero fortalecer aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146 de 2015, que eu tive a alegria de ter sido autor desse projeto,
nasceu da aspiração das pessoas com deficiência. Foi as aspirações deles que me trouxeram a ideia da construção desse estatuto. Hoje, no país, cerca de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência estão aí. O estatuto tem por objetivo, como eixo fundamental, a sensibilidade e a promoção da autonomia e do protagonismo distribuído em 127 artigos. Temas como educação, trabalho, saúde, transporte, acesso à justiça, tecnologia assistiva, avaliação biopsicossocial, capacidade legal, lazer, cultura, esporte, entre outros. Os direitos da pessoa com deficiência são sagrados. Senhoras e senhores, termino essa minha reflexão. Antes da deficiência, somos e sou uma pessoa. E se você olhar bem, irá me ver por aí caminhando, trabalhando, estudando, me divertindo. Se nós fizermos do mundo um lugar onde caibam todas as pessoas, eles têm direito a tudo isso, onde as diferenças não sirvam para separar, mas sim para que haja acolhimento. Só assim para diminuir ou colocar num patamar que todos merecem. Senhor presidente, eu digo, eu vou ser apenas gente e escreverei minha própria história. Farei meu caminho com o meu trabalho. Estarei aqui e acolá, nem vou chamar a atenção, que vou ter o mesmo tamanho que vocês têm. Trabalharei ao lado de todos, caminharei, ou estarei na minha cadeira de roda, ao seu lado, e farei tudo aquilo que eu sonho. Terei tudo o que me esforcei para conseguir e chegarei aonde sei que posso chegar. Essa última parte, senhor presidente, que fiz, é uma pessoa com deficiência falando que me escreveu e eu coloquei no meu pronunciamento.